Final da Copa América, voltando o futebol brasileiro, voltando Copa do Brasil, voltando Libertadores da América e voltando o Campeonato Brasileiro. Sabe o que mais volta com isso? A nossa caminhada rumo ao cadafalso, a nossa marcha da desgraça, que são os 40 anos sem títulos brasileiros do Esporte Clube Internacional. Para você que caiu de paraquedas nesse vídeo, a gente está aqui no canal fazendo uma retrospectiva temporada a temporada de todas as vezes que o Internacional perdeu, deixou de ganhar, não foi capaz de ser campeão brasileiro depois do tricampeonato conquistado em 79. O vídeo anterior, que você pode conferir clicando no link aqui em cima ou na descrição do vídeo, a gente falou da década de 80, de 1980, um ano depois do tricampeonato, até 1989, explicando as regras confusíssimas dos campeonatos brasileiros daquela época, falando de cada campanha desgraçada que o Inter teve nesse campeonato maldito que nós nunca mais vamos ver o Inter vencer. Espero estar errado nisso. Então, meu amigo, se você acha que é ruim perder para o Atlético Paranaense com o time reserva, daquele jeito patético, saiba que a gente é patético nesse campeonato faz muito tempo. E no vídeo de hoje a gente vai falar da famosa, da tinhosa década de 90 do Esporte Clube Internacional. Década essa que até pouco tempo atrás era considerada a pior da história do Inter. Não tava muito bom, tava meio ruim também, tava ruim. Isso porque o jogador Anderson não tinha feito parte das nossas vidas ainda. Agora parece que piorou. E para falar desses anos difíceis do Esporte Clube Internacional, a gente tem um convidado muitíssimo especial, que é um cara que conseguiu ser ídolo mesmo em uma época horrorosa do Inter. A gente tá falando do Christian. O Christian vai estar presente aqui com a gente no vídeo de hoje. E ele estava presente no Colorado na virada de década, de 80 para 90. E ali já havia uma certa pressão para o Internacional reconquistar o Brasil. Não é mesmo, Christian? Eu já estava no clube, nas categorias de base. E já naquela época o Inter vinha de uma década de 70 muito importante. O torcedor sempre tinha essa carência, essa exigência de que o clube pudesse continuar conquistando títulos importantes e o principal a nível Brasil, que é o Campeonato Brasileiro. 1990, o campeão foi o Corinthians. O Campeonato Brasileiro tinha em sua primeira fase 20 clubes, jogando todos contra todos em turno único. Para critérios de classificação, esses 20 clubes eram divididos em dois grupos de 10. No que seria a primeira fase, os times jogavam dentro do seu grupo, todos contra todos dentro do grupo. Na segunda fase, os times jogavam contra os adversários do outro grupo. Avançavam para a próxima etapa do Brasileirão os campeões de cada fase dentro desses grupos, primeiro jogando todos dentro do grupo, depois jogando todos contra os times de fora do grupo, e os 4 classificados no geral. E 1990 é um campeonato que apresenta para o Inter o que de pior esse campeonato pode oferecer. O Inter vai para a última rodada da primeira fase desse campeonato, precisando vencer o Corinthians, que viria a ser o campeão do torneio, em São Paulo, para não ser rebaixado naquele ano. E o resultado do jogo no Pacaembu é inacreditável. O Internacional, no seu primeiro grande flerte com o rebaixamento, acaba evitando a degola, vencendo o Corinthians por 3-0 no Pacaembu. E vai Internacional. Olha só, deixaram passar sozinho. Luiz Fernando, a saída do goleiro lá dentro. Gol! Time que venceu o Corinthians e surpreendeu o Brasil no Pacaembu. Maisena, Zabala, Márcio Santos, Chiquinho e Daniel, Júlio César, Simão, Alberto Félix e Luiz Fernando, Hamilton e Paulinho Criciúma. Em 1991, a regra era tranquilíssima. Era o seguinte, eram 20 clubes, todos jogavam contra todos, os 4 primeiros avançavam para as fases finais. Muito simples, muito fácil. Se em 1990 tem a primeira briga forte contra o rebaixamento, em 1991 a gente tem a primeira daquela taça, que é a taça que a gente mais ama nesse campeonato, que é o troféu 7º lugar. O Internacional fica em 7º lugar e, por óbvio, já que só passavam 4, não avança às finais daquele ano. A campanha do Inter foi medíocre. Em 19 rodadas, nesse turno jogando todos contra todos, o Inter fez 20 pontos. Quem fez 12 pontos e acabou rebaixado naquele ano pela primeira vez na sua história foi o Grêmio. E o rebaixamento do Grêmio, ele merece destaque aqui não como corneta, mas como um exemplo de como o futebol pode ser cruel com o passar dos anos. Como o ciclo do futebol pode ser maldito muitas vezes. O Grêmio vai para a última rodada desse campeonato de 91, precisando vencer o Botafogo no Rio de Janeiro para não cair. E acaba perdendo. O Grêmio leva 3-1 do Botafogo. E o cruel disso tudo é que o Botafogo daquele ano tinha Hugo de Leon, tinha Paulo Roberto e era treinado pelo Valdir Espinosa. Esse trio tinha sido campeão mundial com o Grêmio em 83. Foram campeões mundiais com o Grêmio em 83, rebaixaram o Grêmio em 91. Pra vocês verem como o futebol é canalha quando ele quer ser assim.
Time do Inter que venceu o São Paulo no Beira-Rio. São Paulo que iria ser campeão do torneio logo em seguida. Maisena, Márcio Santos Ricardo, Luiz Carlos Vinck, Célio Lino, Júlio César, Zé Carlos, Paulo Bonamigo e Cuca, Paulinho Criciúma e Elcinho, treinados pelo Enio Andrade. Em 1992, a gente tem enfim um campeonato com regra fácil no Brasileirão. Eram 20 clubes, todos jogam contra todos em um turno único, os 8 melhores avançam para a próxima fase. O Inter em 92 não passou para a segunda fase, mas foi por pouco. Aquele campeonato foi muito apertado. A diferença do quarto até o 12º era de apenas 3 pontos. E naquele ano o Inter ficou em 10º, só 8 passavam, mas a diferença do Inter 10º para o 8º Santos que passou foi de apenas 1 ponto. O Santos fez 21 e o Inter fez 20 e acabou eliminado na primeira fase daquela competição. Time que goleou o Palmeiras por 4-1 no Beira-Rio em 92. Gato Fernandes, que nesse jogo foi expulso e entrou Maisena, Norton, Célio Silva, Célio Lino e Jairo, Júlio César, Marquinhos, Everton, Giovanella e Elson Roberto, Gelson, Conte e Gerson. Gerson. Olha o Gelson, Carlos e o Everton. Gol do Inter. 1993 e uma das maiores badernas da história do Brasileirão. Em 93, a CBF cria um regulamento totalmente bizonho para o Campeonato Brasileiro, que bagunça não só a Série A da competição, mas também a Série B. A entidade máxima do futebol nacional decide que de 92 para 93, ao invés de se subirem 2 ou 4 clubes como normalmente acontecia, 2 ou 4 clubes dependendo do ano, passavam da Série B para a Série A. De 92 para 93, passam 12 clubes. E o Clube dos 13 não gosta disso. O Clube dos 13 acaba protegendo os seus membros. De que forma? Esses 32 times eram divididos em 4 grupos com 8 equipes em cada. Só que a regra para o descenso foi alterada. Os grupos A e B não poderiam ser rebaixados, ou seja, esses 16 times que estavam nesses 2 grupos não poderiam, sob hipótese alguma, ser rebaixados, independente do que acontecesse naquele torneio. Já os clubes dos grupos C e D, esses sim, sofreriam com o rebaixamento, poderiam ser rebaixados. Lá nos grupos A e B, esses que eram protegidos pela regra e não poderiam ser rebaixados, 3 dos 8 passavam para a fase seguinte. O Internacional nesse ano ficou em 5º e acabou, por óbvio, não sendo classificado para as fases seguintes, eliminado já na primeira fase daquela competição monstruosa e bastante esquisita que a gente teve no Brasil em 93. Time do Inter que empatou em 1-1 com o Bragantino no Beira-Rio em 93. Gato Fernandes, Vladimir Argel, Daniel Jair, Zinho, Marcão, Daniel Frasson e Wagner, Mazinho Loyola e Paulinho McLaren. Eles eram treinados na época pelo Paulo Roberto Falcão. 94, 24 clubes disputam um Brasileirão e a regra não é nem um pouco simples. Esses 24 clubes eram divididos em 4 grupos com 6 times em cada. Todos jogam contra todos dentro dos seus grupos em turno e retorno, sendo que os 4 primeiros avançam para a fase seguinte, com um adendo curioso, só para deixar a regra um pouquinho mais difícil, porque isso não era complicado o suficiente para a CBF. O campeão de cada um desses 6 grupos passava para a próxima fase com um ponto extra para a fase seguinte. E os outros 2 times não estavam eliminados da competição ainda. Eles iam para uma repescagem que ia definir mais 2 vagas para as finais e também definiria os rebaixados da competição daquele ano. O Inter, no seu grupo, passou em 4º, ou seja, pegou a última vaga do seu grupo na primeira fase, mas fez uma campanha medíocre na segunda. A segunda fase também era uma fase de grupos, e o Inter fez uma campanha de meio de tabela e acabou eliminado da competição antes mesmo das fases finais. Time que perdeu por 3-0 para a União São João de Araras em 94. O goleiro era o André, Adilson, Argel, Luiz Carlos Vinck e Robson Matias, Zinho, Elson Roberto, Luiz Fernando Souza e Mazinho Loyola, Caio Júnior e Leto, todos eles treinados pelo Jair Bala. Em 1995, o Campeonato Brasileiro foi vencido pelo Botafogo, mas esse campeonato ele tem um fato curioso para a gente falar sobre ele, que ele é o primeiro campeonato brasileiro onde uma vitória vale 3 pontos. Isso parece óbvio, pra gente que só viu isso acontecendo no futebol em geral. Mas antes de 95,
Cada vitória no Brasileirão valia apenas 2 pontos. Em 95 isso muda e a regra passa a ser basicamente a regra que a gente tem até hoje. Nesse campeonato eram 24 times que jogavam todos contra todos. Para efeitos de classificação eles eram divididos em 2 grupos e para as fases seguintes avançavam os campeões de cada um desses grupos. O Inter acabou sendo vice-campeão em uma das etapas do seu grupo, mas não conseguiu ser campeão na fase seguinte e acabou não se classificando sequer para as finais daquele ano de 95. O time que empatou com o Criciúma no Beira-Rio por 2-2. Goicoechea era o goleiro, Vinícius, Argel, Joanilson e César Prates, Elson Roberto, Valber, Marcelo Rosa e Nando, Leandro Machado e Mazinho Loyola, treinados pelo Abel Braga. Em 96, enfim, a gente tem a regra que era a regra ideal, a regra que todo mundo, quando imagina um campeonato brasileiro voltando a ser disputado em mata-mata, pensa nessa regra. Os 24 times daquela competição jogariam todos contra todos em turno único, os 8 melhores avançam à fase seguinte e aí é mata-mata, oitavas, quartas, semi e final. A regra perfeita. O Inter, mais uma vez, acaba batendo na trave nessa competição. 8 classificariam-se para o mata-mata. O Internacional é o 9º colocado do Brasileiro de 96. O requinte de crueldade dessa edição do Brasileiro é que o Inter não se classificou porque ficou 1 ponto atrás da Portuguesa. Time que perdeu por 2-1 para o Juventude em Caxias do Sul. André, Cleomir, Gamarra, Celso Vieira e Márcio, Arilson, Fernando, Enciso e Paulo Isidoro, o Fabiano e Leandro Machado, treinados pelo Nelsinho Batista. O Juventude encarou o Inter na base da pressão. Marcação que bloqueava os espaços e se aproveitava das falhas, como na bola roubada de Gamarra por Itaqui, que deixou o Wallace livre para fazer 1-0. O sufoco causado pelo Juventude fez o goleiro André se antecipar e acertar com o joelho a cabeça do centroavante Fernando, que sofreu leve traumatismo na coluna cervical e também no cérebro. Fernando foi levado para o hospital e está em observação. Com o Juventude abalado, o Inter cresceu. Com Paulo Isidoro conseguiu empatar, mas não evitou prensar Jean, no pênalti que o próprio Jean cobrou e comemorou a vitória de 2-1. Com essa vitória, o Juventude de Caxias do Sul assume a primeira colocação no Campeonato Brasileiro com 10 pontos ganhos, ao lado do São Paulo. De repente eles esquecem o Juventude, ele corre por fora, aquele cavalo azarão, de repente chega. Em 1997, o campeão do brasileiro foi o Vasco da Gama e o campeonato teve 26 times. A coisa voltou a ficar bastante confusa. E dessa vez não por conta somente da CBF, mas por um grande escândalo de corrupção futebolística que estourou naquele ano. Esse escândalo veio à tona, ele envolvia a compra de resultados a partir da arbitragem. Os presidentes do Corinthians e do Atlético Paranaense, o do Alib do Corinthians e já era o Petralha, o presidente do Atlético Paranaense, foram descobertos em gravações, olha só, gravações vazando no Brasil desde 1997. Gravações desses presidentes de clubes com o presidente do CONAF, que era uma espécie de órgão que cuidava ele definia, basicamente, quais seriam os árbitros das partidas. As fitas reveladas pelo Jornal Nacional denunciaram um esquema de corrupção entre dirigentes para a fabricação de resultados. Tem que sentar por dura no Vasco aí. Eu, se puder, vou até falar com o juiz. Pra dar uma mãozinha pra você. O principal acusado, o presidente da Comissão Nacional de Arbitragem, Ivens Mendes, acabou afastado do cargo. Alberto do Alib, presidente do Corinthians, foi suspenso de suas funções por 2 anos. E o presidente do Atlético Paranaense, Mário Petralha, banido do futebol. Sobre os juízes, ficou a suspeita. A crise gerada a partir do vazamento dessas conversas foi tamanha e a baderna instalada no mundo futebolístico do Brasil foi tão grande que o rebaixamento do ano anterior foi cancelado. Assim, os 2 piores times do Brasileiro de 96 acabaram jogando a Série A de 97. E esses times eram o Fluminense, que desde lá já deixava de pagar a Série B, e o Bragantino. Outra curiosidade desse campeonato, aí uma curiosidade assim que é um mero parênteses nisso tudo, é que esse campeonato também detém o recorde de pior público da história do Campeonato Brasileiro em todos os tempos. E foi um jogo em Porto Alegre, no Estádio Olímpico. Juventude e Portuguesa se enfrentaram no estádio do Grêmio por um público de 55 pessoas.
O Inter passou maravilhosamente pela primeira fase daquele campeonato. Na primeira fase todos jogavam contra todos e os 8 passavam para a fase seguinte. Era um time que marcou a época, o time que venceu o Grenal por 5-2 no Olímpico, o time do Christian, o time do Fabiano, e quem pode falar melhor sobre aquela temporada e mais especificamente sobre aquele jogo histórico para o Internacional é o próprio Christian, um dos protagonistas daquele Inter de 97, que chegou a ser o vice-artilheiro da competição, ficou atrás apenas do Edmundo. Christian com a palavra aqui na arquibancada. Foi um momento histórico. Ganhar um Grenal com 5 gols não é fácil. Aquele grupo fez um ano fantástico. Nós tivemos a oportunidade de fazer coisas muito interessantes. O grupo estava sempre unido, sempre batalhando, todo mundo junto, todo mundo crescendo. Acho que todo mundo ali na sua carreira conseguiu subir 1 ou 2 degraus ali cada um. E começou a crescer, começou a se desenvolver como atleta e como profissional. Mas infelizmente, mesmo depois da vitória espetacular que o Inter teve sobre o Grêmio na casa do seu maior adversário, o Inter acabou eliminado na fase seguinte da competição. Esses 8 times que foram classificados da primeira fase da competição foram divididos em 2 grupos com 4 participantes. E nesse grupo a regra era cruel, só o campeão de cada grupo iria para a final. E o Inter não foi campeão do seu grupo. Infelizmente o título não veio, a gente não conseguiu disputar a final, mas foram feitas muitas coisas boas, inclusive essa aí do Grenal de 5-2. O time do Inter que fez 5-2 no Grêmio no Estádio Olímpico. André, Enciso, Marcão, Regis e Luciano Almeida, Anderson, Fernando, Sandoval e Arilson, Fabiano e Christian. O treinador daquele time era o Celso Roth. Em 98, aí sim, a gente volta para a fórmula perfeita do Campeonato Brasileiro, que não vai precisar nem de muito tempo para explicar. Eram 24 times, os 8 melhores avançavam às finais. O que foi ruim nisso tudo foi o Inter, no final das contas. O Inter ficou em 12º e dessa vez não chegou nem perto de chegar a se classificar para a próxima etapa. O ponto alto da temporada colorada em 98 foi uma vitória no Maracanã contra o Flamengo de Klemer e Romário. O time era o seguinte: André, Spínola, Regis, Lúcio e Denilson, Betinho, Clayton, Reginaldo, Enciso e Marcelo Rosa, Christian lá na frente. Eles treinados pelo Cassiá. O time faz o primeiro gol e parece que perde a motivação. Pois é, o script conhecido pelos rubro-negros se repete. Rodrigo ainda chuta uma bola na trave antes do time relaxar. Aos 22 minutos, depois da cobrança de escanteio, a defesa assiste a Betinho dominar e empatar, 1-1. A marcação do Flamengo é péssima. Já o Internacional tem inspiração. Marcelo abusa, manda a bola entre as pernas de Marcos Assunção e Christian vira o jogo, 2-1. Eu simplesmente me limitei a fazer o que eu tenho que fazer, né? É estar dentro da área para fazer o gol. O Flamengo tenta reagir no segundo tempo. Caio substitui Fabiano e manda a bola na trave. Rodrigo também tem uma boa chance, mas é egoísta e perde o gol cara a cara com o goleiro André. Desperdício de um lado, acerto do outro. O cruzamento de Denilson bate na mão de Beto. Pênalti que Christian cobra. O Internacional vence por 3-1 e segue em 6º no Brasileiro. Em 1999, o campeão foi o Corinthians, mais uma vez, e a regra do campeonato, ela poderia seguir sendo maravilhosa, mas a CBF tinha que complicar alguma coisa. Por um lado, tudo segue como era em 98. Os times jogam todos contra todos em turno único e os 8 melhores passam para a próxima fase, para as fases finais, mas o que muda aqui foi o rebaixamento. Em 99, os rebaixados não eram definidos pela campanha vigente do Brasileiro. A CBF fez uma média de pontos dos clubes nas edições de 98 e 99 do Campeonato Brasileiro. Isso gera algumas bizarrices. Por exemplo, o Inter ficou em 16º naquela competição e não foi rebaixado. O Gama ficou em 15º e acabou caindo. O Grêmio foi pior ainda, o Grêmio foi 18º e não caiu. Já o Paraná ficou em 17º e acabou rebaixado também. Mas o que todo colorado vai lembrar é que em 99, o ponto máximo do Inter também foi o ponto máximo, claramente o ponto máximo na carreira do jogador Dunga. Nada que o Dunga fez na carreira se compara àquele gol de peixinho que evitou o rebaixamento do Inter nesse campeonato com a regra bizonha. O gol que o Dunga faz de cabeça de peixinho contra o Marcos do Palmeiras é um dos momentos antológicos do Inter naquela década e que representa essa mistura de sofrimento, de angústia, de total incapacidade do Inter em conquistar qualquer coisa relevante. E a gente se apegava, as felicidades coloradas naquela época eram essas, ou a enganação, como foi em 97, aquela possibilidade de título, ou em 99 essa fuga do rebaixamento,
conquistada nesse jogo extremamente tenso contra o Palmeiras no Beira-Rio. Vai ter que acontecer um gol. Se Deus é gaúcho, ele vai mandar esse gol. Deus vai pensar no torcedor colorado nesse momento. Eu tenho pelo menos esperança disso, Benfica. A falta foi pela meia direita, perto da área, em cima do Celso, que dava o balãozinho no Galiano. Falta favorece o time do Internacional. Vamos à cobrança da falta. Atenção, Erivelton. Toda a esperança está nesse teu pé esquerdo aí, Erivelton. Atenção, deixou pro Celso, uma bomba lá, gol! Gol! Dunga, capitão, o tetracampeão Dunga faz o gol! O tetracampeão faz o gol! É gol do Inter! Nação Colorada! Nação Colorada! O gol acontece! O gol acontece a 36 minutos! Cobrança de falta, Dunga, de peixinho, capitão do tetra! Tinha que ser tu, Dunga! Tinha que ser tu! Que mais do que ninguém levou o nome desse Internacional por todo mundo! Inter, Inter, Inter! Grita, coração colorado! Grita, coração colorado! Grita, gaúcho da É claro que é gol do Colorado! Grita, Wagner Fagundes! Grita comigo, Wagner, esse gol colorado! Mas que loucura, Pedro! Que loucura! Que injustiça no placar agora! Grande capitão Dunga! Grande capitão Dunga! Povo colorado! Tu não merecia ir para a segunda divisão! Povo colorado! Receba o meu abraço! Eu disse, Deus está olhando pro povo colorado! A nação colorada está em festa, Benfica! Chegamos ao final do segundo episódio da série Decepção do Brasil. Daqui a gente já passou por 20 temporadas fracassadas do Esporte Clube Internacional. Mas isso é só a metade. Esses foram os anos 90 com a presença especial do Christian. Avisa pra gente nos comentários se você gostou desse formato novo com um convidado especial, com mais tempo pros gols em cada temporada, com destaque para as escalações de todas as temporadas das décadas que a gente vai abordar aqui. E até o próximo episódio da série que aborda as frustrações e os desencantos e desalinhos do Esporte Clube Internacional em campeonatos brasileiros.